Naquele tempo, os campos eram abertos. Não havia entre eles nem cercas, nem divisas, e os animais viviam soltos, corriam sem empecilhos. Era uma vez. Assim começam todas as histórias de princesas possuintes de um final feliz. Esta não vai ser diferente, mesmo que neste caso a bruxa má seja um estancieiro egoísta e sem piedade de quem lhe atravessa o caminho. Somente para 3 viventes ele olhava nos olhos: para o seu próprio filho, para o seu baio Cabos Negros e para um escravo, este pequeno ainda, a quem todos chamavam de Negrinho. Este não tinha padrinhos, nem nome. Certo dia, depois de muitas divergências, o estancieiro atou carreira com seu vizinho. Este queria que a parada fosse para os pobres, e o outro dizia que não e que a parada deveria ser do dono do cavalo que ganhasse. E então trataram. O vencedor levaria as 1000 onças de ouro e daria ele o destino que bem entendesse. Então chegou o dia. 30 quadras era a distância da parada. O negrinho correria contra o vizinho para o seu senhor, e o menino, no final, perdera. Com muito desprezo, o senhor pagou as 1000 onças de ouro, que foram dadas aos pobres. O estancieiro vinha da sua casa pensando, calado por todo o caminho. A cara dele vinha lisa, mas o coração vinha corcoveando. O trompaço das 1000 onças de ouro tinham-lhe arrebentado a alma. E conforme apeou-se, da mesma maneira, mandou amarrar o negrinho pelos pulsos em um palanque, dando-lhe assim uma surra de relho. Então falou o escravo que, por ter perdido a parada de 30 quadras, 30 dias ficaria pastoreando seus tordilhos. Foi então o que o negrinho fez. Encaminhou-se à floresta levando os tordilhos. Deixou-os pastoreando enquanto tremia de fome, frio e medo. Pensava somente em Nossa Senhora, sua madrinha, e no refúgio que ela poderia lhe dar naquele momento. Pensou tanto, rezou tanto, que no fim adormeceu. Era já tarde da noite e iam passando as estrelas. O cruzeiro apareceu, subiu e passou. Passaram as 3 Marias e a estrela da alva subiu. Então vieram os guaxinins brancos, ladrões, e farejaram o negrinho. Cortaram a guasga da soga. O baio, sentindo-se solto, fugiu. No outro dia, Negrinho foi contar ao senhor o que acontecera na noite anterior, e foi mandado ao tronco mais uma vez. E quando já era a noite fechada, ordenou-lhe que fosse campear o perdido. Rengeando, chorando e gemendo, o negrinho pensou em sua madrinha, Nossa Senhora, e foi ao oratório da casa. Tomou um coto de vela aceso em frente da imagem e saiu para o campo. Por coxilhas e ganhadas, na beira dos lagões, nos paradeiros e nas restingas, por onde o negrinho ia passando, a vela benta ia pingando, cera no chão. Em cada pingo nascia uma nova luz, e essa que tantas clareavam tudo. E tanto que o negrinho procurou pelos benditos tordilhos do seu senhor. E então, quando as galinhas anunciaram um novo dia, o negrinho então encontrou os tordilhos. A felicidade não lhe cabia no peito. Anunciou então ao seu senhor que havia achado os tordilhos, mas ele afirmou que por ainda 29 dias ele deveria continuar pastoreando. E foi o que fez. Levou os cavalos novamente para a floresta para cuidar deles. Lá, mais uma vez, encontrava-se gemendo de frio e medo. Pensou então em sua madrinha, Nossa Senhora, e dormiu.
Mas desta vez não foram os guaxinins que soltaram os tordilhos. Pior do que bichos maus, ao clarear do dia, veio o menino, filho do estancieiro. Soltou e enxotou os cavalos e foi correndo contar ao seu pai que o menino havia perdido os tordilhos. O senhor chamou o menino e mandou amarrá-lo e dar-lhe uma surra de relho, mas dessa vez até não mais chorar nem mais bulir. E foi então o que aconteceu. Como já era noite, e para não gastar enxada em fazer uma cova, o estancieiro mandou atirar o corpo do negrinho na panela de um formigueiro, para que então as formigas devorassem-lhe a carne, o sangue e os ossos. E assanhou bem as formigas, e quando elas raivosas cobriram todo o corpo do menino. Ele depois disso retirou-se para sua casa e foi dormir. Sonhou que ele era ele 1000 vezes e que ele tinha 1000 filhos negrinhos, 1000 cavalos baios e 1000 vezes 1000 onças de ouro. E que tudo, por incrível que pareça, cabia folgado dentro de um pequeno formigueiro. Este sonho se repetiu por mais 3 noites. No final delas, sentiu-se intrigado. Então foi até o formigueiro para ver o que estava no corpo do menino. Quando chegou lá, tamanho foi a sua surpresa, quando viu o negrinho em pé, com a pele lisa, sacudindo o que ainda restavam das formigas. E estavam ali junto o seu cavalo baio. Surgiu então a madrinha dos que não têm, a Virgem Nossa Senhora, tão serena caminhando em sua direção. Quando a viu, o senhor ficou perplexo. Caiu de joelhos de frente ao escravo. Porém, logo veio de perto e de longe, de todos os rumos do vento, começaram a vir histórias de um caso que parecia um milagre novo. E era de que muitas pessoas terem visto passar por aí, como uma levada de pastoreio, uma tropilha de tordilhos, tocada por um negrinho gineteado em pelo em um cavalo baio. Então, muitos acenderam velas e rezaram o Padre Nosso pela alma do judiado. Daí por adiante, quando qualquer cristão perde alguma coisa, o que fosse, pela noite velha, o negrinho campeava e achava, mas só entregava a quem acendesse uma vela, cuja luz ele levava para apagar ao altar de sua madrinha, a Virgem Nossa Senhora, que o remiu e salvou e dele uma tropilha, que ele conduz e pastoreia sem ninguém ver.